Sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio do SNC Cast. Eu sou Fernanda Geis, farmacêutica e propagandista pela Mantecorp Farmasa. E o nosso objetivo aqui é falar sobre ciência de uma maneira prática e descomplicada. Para o bate-papo de hoje, eu convidei o Dr. Eduardo Murad, neurologista, que vai falar um pouco sobre o uso da vortioxetina no transtorno cognitivo. Dr. Eduardo, muito obrigada pela sua presença e por aceitar meu convite. Obrigado, Fernanda. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui no nosso primeiro SLC, sintonizado na conversa, né? Uma alusão ao sistema nervoso central, que é a nossa área de atuação. Esse assunto é muito importante porque o comprometimento cognitivo, ele tem várias formas de manifestar e tem o comprometimento cognitivo leve, que é uma condição muito importante para a gente prestar atenção. Tem algumas situações de névoa cerebral, de brain fog, de desatenção, dentro de algumas condições, de forma isolada. Então, muito importante hoje a gente trazer esse assunto para fomentar questionamento, dúvida, levantar reflexões, né? Trazer conhecimento para vocês, trazer questionamentos e dúvidas para a gente poder responder, para a gente ter assunto para mais conversas também. Então, um prazer estar aqui, estou muito empolgado com essa nossa conversa. Vamos lá. Legal. Doutor, na sua prática clínica como neurologista, diariamente você deve atender pacientes com queixas de memória, transtorno cognitivo. Se formos pensar naquele paciente com um transtorno cognitivo leve, de que maneira essa condição afeta o dia a dia do seu paciente? Então, o comprometimento cognitivo leve, né, que é a sigla CCL, é uma condição que ela tem que ter muita atenção da gente, porque traz um impacto, o paciente já percebe que está tendo uma falha, mas não muda muito a funcionalidade, não tem grandes prejuízos, mas já é o início de que alguma coisa está acontecendo. A CCL ela é muito comum como uma fase prodrômica do início de demências. Então, em média de 10 a 15% ao ano, é uma somatória dessa taxa de porcentagem para converter em demências, Alzheimer, vascular, menos comum, Lewy. Mas a gente também tem sintomas cognitivos leves, que não é a CCL prodrômica de uma demência, que vem de algumas outras condições, que também traz prejuízo para os pacientes, né? Hoje a gente usa o termo névoa cerebral, que é o brain fog, está presente em perimenopausa, menopausa, situações pós-infecção de Covid, né? E outras condições. Então, na prática clínica é muito importante identificar isso, ajudar o paciente, orientar. A gente tem abordagens farmacológicas, abordagens não farmacológicas, e hoje a gente vai trazer pontos da vortioxetina que são importantes nisso. Legal. Doutor, se a gente for falar um pouco sobre estudo científico, em 2021 foi publicado um estudo realizado em Singapura, na qual ele pegou 111 pacientes com transtorno cognitivo, mas o interessante é que esses pacientes eles não tinham depressão associada. E esse estudo, ele avaliou o uso da vortioxetina nesse perfil de paciente. Quais são suas primeiras impressões sobre esse estudo? Então, são impressões positivas, porque a gente viu evidência de melhora dos sintomas e das características dentro da CCL no paciente que não tinha depressão. Então, inicialmente, a gente tem uma indicação muito clássica, muito importante, que é o paciente com depressão e sintomas cognitivos, para uso da vortioxetina. E agora são só os sintomas cognitivos. Então, teve benefício, melhora nas escalas, melhora em função executiva, melhora da memória, melhora da linguagem, né? Então, é muito promissor. Esses resultados são promissores. Bacana, doutor. E como que a gente explica esses resultados no paciente sem depressão? O que a vortioxetina tem de diferente para ela ter atuado num perfil de paciente desse? Isso é uma pergunta muito interessante, porque quando a gente vê a vortioxetina, que é um antidepressivo multimodal, né? Multimodal porque atua em vários receptores e cada receptor atua de uma forma diferente. Pode ser agonista ou antagonista. Então a gente tem atuações em vários neurotransmissores, serotonina, glutamato, dopamina, noradrenalina. Então nessa melhora, nessa atuação dela, a gente tem efeitos pró-cognitivos, tem já alguma evidência mostrando efeito em neuroplasticidade, né? Então a gente pode relacionar essa melhora, mesmo sem depressão, por causa desse mecanismo de ação dela. Legal, doutor, obrigada. Ainda assim, falando de estudo, doutor, em 2024, um grupo de espanhóis publicou um estudo realizado em pacientes com doença de Alzheimer e depressão associada. Você me contou até que normalmente o paciente com Alzheimer ele vai ter uma depressão associada, né? E esse estudo avaliou também o uso da vortioxetina nesse perfil de paciente.
Como que a gente pode interpretar esse trabalho em conjunto com aquele estudo de Singapura? Falando do Alzheimer, né, então ele tem uma alteração já na serotonina, então é um paciente que tem uma predisposição muito grande à depressão. Inclusive, na abordagem do tratamento, é importante a gente atuar com fármacos também que atuam na serotonina. Então, quando a gente pensa nisso, no mecanismo da vortioxetina, pegando esse estudo de Singapura, a gente vê o quê? Melhora da funcionalidade, melhora do humor. Então, a gente vê mudanças e benefício para esses pacientes com Alzheimer também, por causa de todo esse mecanismo. Então, quando a gente vê que melhorou os sintomas de CCL, mesmo sem depressão, vai ter benefício e ajudar já um paciente na fase de demência, que já tem um comprometimento cognitivo bem moderado ou acentuado e que já tem uma depressão. Então, a gente consegue correlacionar que ela também vai atuar nessa parte. Bacana. Doutor, quando a gente fala de estudo científico, a gente sabe que eles têm limitações, Sim, né? Me conta, quais os cuidados a gente tem que ter ao avaliar esses estudos? Igual a gente estava conversando, né, quando a gente estava discutindo, montando o roteiro, a gente trouxe, a gente tem que também trazer a parte de análise crítica, porque a gente está aqui para construir conhecimento e a gente constrói questionando. Então o estudo ele não foi feito com um grupo controle e com uma amostra pequena. Então é um resultado promissor, mas precisa ser mais estruturado. Tanto é que a gente trouxe essa conversa, eu acho que o principal para a gente é fomentar tudo isso, levantar a poeira dessas informações e ficar de olho, né? Será que veio alguma pesquisa depois que fez com o grupo controle, né? Vamos conversando disso. O que tem em andamento de outros estudos, né? Porque precisamos olhar criticamente cada estudo, porque existe muita coisa sendo publicada que não tem muita qualidade. Mas existem também publicações que são de ensaios clínicos antes da fase do estudo principal, que são notas, que são anais de congresso. Então, a gente saber que a gente está lendo ali uma informação, uma pré-informação de algo maior que está por vir. Ou a gente está lendo um conteúdo que talvez não é tão bom e a gente analisar que, olha, esse estudo tem falha por causa disso. Então, faltou essa parte do grupo controle, né? Um estudo maior. Legal, doutor. Mas se a gente for falar aí do grupo controle, em 2025, ano passado, foi publicado um outro estudo randomizado placebo controlado. E eu queria ouvir de você como que ele complementa esses dois estudos que a gente citou, o de 2021 de Singapura e o de 2024 aqui do grupo espanhol. Aí, como foi um estudo randomizado, ele já mostrou evidência do efeito pró-cognitivo da vortioxetina. Então, consolidou o que a gente viu lá atrás, né? E ajudou a corroborar. Então, aí a gente fez uma análise ali crítica, ó, faltou esse estudo, veio um estudo em 2025 que corroborou esses efeitos. E, pegando o gancho do estudo de 2025, tem uma pesquisa também na Espanha, já teve resultado, já foi publicado, já foi apresentado em congresso, foi um trabalho premiado. O artigo ainda não saiu, está no forno, então a gente está doido para ver esse artigo, porque aí é sobre uma nova atuação da vortioxetina que teve evidência, que é na névoa cerebral. Então, além do CCL, além da depressão com sintomas cognitivos, paciente com Alzheimer, agora a gente tem uma indicação formal dela. Aliás, teremos, talvez, uma indicação formal, porque a gente tem que aguardar o artigo ser publicado, ver como que a comunidade científica vai receber esse estudo, talvez o estudo ser replicado em outros grandes centros, com outros grupos de controle, para poder chegar numa indicação formal, né? Desculpa ter falado, mas é o caminho que vai ser. Que é a evidência nessa parte da névoa cerebral, nessas condições que a gente vê muito comuns, que é na perimenopausa, menopausa, pós-Covid, né? Então, algumas situações que não é CCL, que não é depressão, que não é Alzheimer. Então a gente está na expectativa e talvez pode ser o assunto da nossa próxima SNC, né? Porque vai ser uma novidade, um estudo premiado, então a gente está empolgado para apresentar. Super legal. E o mais legal, doutora, é a gente ver como essa molécula está sendo estudada, tamanha a potência dela, né? Porque assim, quando você fala, ela pode ser até utilizada em menopausa, a gente vai até abranger, né, a classe médica, por exemplo, o ginecologista, talvez, quem sabe lá na frente, vai poder usar a vortioxetina para tratar ali a mulher que está na menopausa e com um transtorno cognitivo leve, né? Com certeza. Isso vai abranger conhecimento para profissionais que não são especialistas da saúde mental,
para poder atuar com pacientes que às vezes estão na atenção primária, que estão em outras áreas de ginecologia, que não é específico de saúde mental, mas que vão ter essas queixas. Então, você já pode acolher e ajudar essa pessoa, já ter esse conhecimento, é uma medicação segura, é uma medicação moderna, é uma medicação extremamente estudada, com pouco efeito colateral, pouca interação. Ela não é perfeita, até porque para ser medicação não tem que ser perfeita, a gente sabe. Então, tem efeitos colaterais, tem interações, tem contraindicações. Então, assim, o benefício para a população em geral e para a classe médica saber indicações sem ser de profissionais de saúde mental, isso é muito bom, né? Então, essa versatilidade da molécula, e a gente imagina que até venham em doses diferentes, porque quando a gente vê as indicações dela na depressão, no CAMAT, por exemplo, é de 10 a 20 miligramas, mas a gente tem os estudos que mostram de 15 a 20 miligramas por dia. Quem sabe, talvez, nessas situações, será que uma dose de 5, uma dose de 10 vai ter benefício, né? Então, a gente também pode imaginar que uma dose baixa pode trazer um benefício nessa situação específica, né? Não na depressão, para essa população em geral também. E até ao contrário também, né, doutor? Hoje a gente tem visto vários médicos fazendo doses de 30 até 40 miligramas, aí no perfil de paciente ansioso, com ansiedade associada. Então, a gente vê que é uma molécula realmente que ela vai abranger ali vários sintomas, né, e tratar várias causas. Isso mesmo, porque nas doses maiores consegue se dissociar mais e atingir outros receptores. Então, para a ansiedade, por exemplo, a gente não fala que ela é especificamente ansiolítica, mas tem benefício na depressão ansiosa, doses mais altas, 20 a 30, né? E aí a gente tem que acompanhar de perto, monitorizar, porque já pode surgir alguns pequenos efeitos colaterais, mas não tão graves assim, né? Que a gente fica brincando assim, a gente tem que ficar falando que a molécula é perfeita e serve para tudo. Não, a gente tem que mostrar a realidade, né? Mas assim, é bem utilizada, é uma molécula muito boa e em doses mais altas aumenta um pouquinho os efeitos colaterais, mas também não são efeitos graves, não são efeitos impactantes, né? E traz muito benefício nessa parte ansiosa também. Show, doutor. Muito obrigada pela sua contribuição. Imagina. E agora eu gostaria então de lembrar, né, a Mantecorp Farmasa traz no seu portfólio o Evotia, que é a nossa vortioxetina, uma molécula bioequivalente de muita qualidade, de muita eficácia. E antes, doutor, vários médicos me falavam, poxa, é uma molécula incrível, mas muito cara. Sim, né? Isso vocês enfrentavam antes, né? A gente enfrentava o custo e aí, para não subir muito a dose, associava com o inibidor seletivo, que não fazia o menor sentido fazer isso, mas o custo impactava bastante. Então, depois a gente tem agora várias marcas, a gente tem o Evotia da Mantecorp, então uma marca boa, com preço acessível. Tem várias doses, 5, 10, 15, 20, então a gente consegue tratar, iniciar, titular essa dose de uma forma completa ali com a marca. Legal, doutor. E eu gostaria de ressaltar que além, né, de trazermos o Evotia em todas as apresentações para facilitar o dia a dia do seu paciente, não precisar ficar fazendo dobradinha de dose, né? Então, apresentação de 5, 10, 15 e 20 miligramas. Hoje a Mantecorp traz um benefício para o seu paciente, que é o programa Mantecorp Conecta. Então, o paciente ele vai ter acesso até 35% de desconto na compra do Evotia. Então, a gente está praticando assim, doutor, paciente que compra online, é 35% de desconto que ele tem. Pode ser pelo site de qualquer farmácia, tá? Qualquer grande rede, né? Então, vamos falar aí de Droga Raia, de Panvel, as grandes redes todas praticam 35% de desconto para compra online. Se você for comprar no balcão da farmácia, 25% de desconto você tem. E lembrando que o nosso programa, ele não é um programa só de desconto, mas é um programa de acompanhamento do seu paciente e de fidelização também. A gente garante que o seu paciente consiga fazer o tratamento do início ao fim, tá? Isso é muito interessante, muito bom. Doutor, pronto para o nosso próximo episódio? Sim, pronto, muito Bora feliz lá, com o falar convite. de muita ciência. E empolgado com o próximo. Obrigada, doutor. Agradeço a sua presença. Eu que agradeço. Até mais. Até mais.